Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. E hoje vai estar comentando aí um pouco algumas notícias dessa semana, particularmente uma que aconteceu. A gente está gravando, aconteceu ontem, né? Que a gente está gravando na quarta-feira. Foi na quarta ou terça-feira, foi isso. Que aconteceu. E vai usar, como a gente tem sempre feito, né, a notícia como um pretexto para discutir uma visão um pouco maior e não os detalhes da notícia constitucional e por aí vai, né? Mas o presidente essa semana se reuniu aí com dois pastores, né? E botou um sigilo nessa reunião de 100 anos. 100 anos. Já daqui a 100 anos. Sigilo de segurança nacional, né? Nacional. Vai ter 100 anos aí para descobrir qual o principado e potestado que eles estavam combatendo se preparando para enfrentar nessa reunião. Tá? E aí, recentemente também teve o caso, até da própria IPB, né? Aquele caso do escândalo envolvendo o pastor Milton. Sim, né? Ex-ministro. Ex-ministro agora da Educação, de pedindo, tecnicamente, nem estou tentando defender, né? Mas só para dar o nome certo ao pecado. Tecnicamente não era nem propina, mas era para fazer um lobby, né? Ou seja, era para liberar aí algo para fazer, que obviamente é errado também. E levanta então a pergunta, que é: qual é o papel do pastor na política? Entendeu? Ou seja, então, porque vamos estar em ano de eleição esse ano, o que vai ter de pastor concorrendo, eu acredito que vai ser um recorde, se eu fosse chutar, né? Evangélico de modo geral. Evangélico de modo geral vai ser mato. Mas eu acredito que pastor mesmo. Eu acho que evangélico qualquer irmã fulana de tal, irmão... Isso. Mas a minha aposta, Alci, é que vai ter muito pastor. Vai, acho que sim. Entendeu? Pastor e pastora. Tá? Então, aí o nosso debate hoje vai ser um pouco sobre qual o lugar de um pastor na política. E aí, Alci, qual o lugar do pastor na política? Vamos por partes, né? Como o pessoal brinca. Vamos por partes. Rapaz, eu vou colocar aqui pelo menos aquilo que eu e você vivenciamos. Acho que o lugar de pastor é no púlpito, o gabinete, né? A gente foi chamado para um ministério cujo resumo pode ser o ministério da reconciliação. Então, reconciliar Deus com o pecador com Deus através do ministério da pregação da palavra. Bom, então essencialmente, primariamente isso, né? Mas ministrando também sobre política, obviamente, preparando, quem sabe, crentes para a política, envolvendo a sua igreja no preparo de crentes firmados na fé, firmados numa boa doutrina, para o exercício, inclusive, de cargos como da política. Isso tudo está dentro do ministério pastoral. E, a depender de motivação e outras coisas, talvez alguém, como eu conheço de João Pessoa e do atual governo, inclusive ele esteve envolvido com o atual governo, podendo ir a algum cargo político, desde com alguns cuidados, tá? Mas eu até te mostrei antecipadamente, né, uma frase que você citou aqui, acho que não literal, eu vou citar literalmente aqui, que eu achei no livro, e essa é uma das razões pelas quais eu acho que um pastor tem que ter um cuidado absurdo com dedicar-se diretamente à política na condição de político. De Charles Spurgeon, né? Quando ele, ministrando aos seus alunos, diz assim: meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para ser embaixadores em qualquer país do mundo, não vos rebaixeis do posto de ser embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, principalmente por isso, sabe? Só lembrando, só acrescentando essa frase um contexto histórico, que quando Spurgeon disse isso, a Inglaterra dominava metade do mundo, viu? Não era a Inglaterra, a ilhazinha, era a Canadá era colônia, Norte da África era colônia, entendeu? Ou seja, então era a Inglaterra uma potência mundial. Exatamente. Então, assim, eu consigo ver de alguma maneira a possibilidade, mas como é que eu entendo que é pecado e errado? Pelo menos eu colocaria dois pontos assim para estabelecer um pecado. Se a ambição humana, né? Algo parecido com o que Spurgeon diz assim: se o cidadão quer fama, prestígio, coisas desse tipo, absolutamente o indivíduo não foi chamado ao pastorado. Então, dedique-se, largue o pastorado, dedique-se à política. Uma segunda coisa foi aquilo que também a gente comentou aqui em off, na verdade já na gravação, eu acredito, quando a gente vê aí
muitos políticos usando o nome de pastor com o fim de receber voto. Pastor Alci, vote em mim, número tal, coisa desse tipo, entendeu? Mas eu consigo sim ver em algum aspecto a possibilidade de um pastor se dedicar como esse irmão que eu estou falando. Desde que ele saia da igreja, desde que ele abdique do seu posto, desde que ele nem precisa pedir a exoneração. Mas ele diga assim, não... Peça licença. Peça licença pastoral e dedique-se a isso, entendeu? Bom, aí nesse caso eu acho que é possível um pastor se envolver com política. Eu concordo, Alci, com tudo que você falou, sabe? Assim... A minha dificuldade, por exemplo, eu concordo. A minha maior dificuldade com o caso do pastor Milton, do exemplo, foi porque ele não somente não pediu licença do ministério, como ele continuou pastor em Santos, né? Tinha até uns vídeos dele pregando pelo telão, ele lá em Brasília pregando pelo telão, sabe? Então, dentro da própria IPB, você tem um recurso para isso. Isso. A própria IPB, assim, para caso você de outra denominação não saiba, a igreja presbiteriana, o pastor ele pode pedir licença por pelo menos 2 anos, por qualquer motivo, em teoria. Sabe? É um motivo pessoal. Beleza, quero tomar conta do meu bicho de pé. Pronto, ele pede, ele não vai receber salário, obviamente, ele vai estar licença aí do ministério por 2 anos. Sabe? E pode ser renovável por mais, depende. Aí tem que apresentar justificativa. Isso, é. Né? Então, dito isso, eu concordo, mas para mim entra, aí você citou a frase de Spurgeon, que é fantástica, mas entra um caso que é o seguinte. Vamos pegar esse caso desse teu conhecido aí. Pronto, para não te deixar até mais à vontade para comentar um caso fora. Vamos supor que a gente tem um próximo Abraham Kuyper. Certo. Ou seja, um exemplo, vamos supor que eu entenda, eu começo a olhar e digo assim, rapaz, eu percebo que na política é o meu papel. Eu acho que eu como político, eu vou servir mais a Deus, ou seja, vou trabalhar um cenário ideal. Eu acho que eu vou glorificar mais a Deus como político do que como pastor. Nesse caso, você vê uma vocação tardia para a política, eu quero entregar o pastorado, conciliar as duas coisas. Como é que tu acha que um cenário desse deveria ser feito? Eu vou falar o que eu faria. Certo. Acho que é mais fácil. Eu sairia do pastorado. Eu pediria a exoneração do pastorado, entendeu? Eu acho que, de fato, isso envolve a questão que tu mencionou, vocação. A questão da vocação. Eu trouxe até o livro aqui do Spurgeon, fiz uma comparação pesada agora. Até demais. E tem alguma ocasião aqui, eu não sei se eu anotei, pronto, que ele fala sobre vocação. Eu achei interessante quando ele cita alguém dizendo que vocação é quando nós temos certeza daquilo que Deus preparou para a gente, mesmo quando todas as outras portas estão abertas, entendeu? Então, por exemplo, o pastor Léo, o pastor Alci, talvez poderiam, mediante muito esforço, entrar na política. As portas estariam abertas para ele. Mas eles têm tanta convicção de que Deus os chamou para o ministério, que estejam as portas abertas ou não, eles continuarão no ministério pastoral. Então, acho que isso é o que me guia. Sim, eu concordo. Eu faria a mesma coisa. Tá? O que eu vejo, sabe, Alci, como um sintoma muito grave aqui no Brasil, no mundo como um todo, mas aqui no Brasil, na nossa realidade, é porque o povo brasileiro, e particularmente os evangélicos, eles colocam muita esperança na política. Entendeu? Então, o argumento para se mudar o Brasil é de cima para baixo. Entendeu? Ou seja, vamos mudar, vamos colocar um presidente crente, vamos botar um ministro da educação crente, porque aí ele vai impedir essas sem vergonhice e por aí vai. Sabe? Ou seja, é o entendimento de que você colocar um representante ou alguém crente, um pastor lá em cima, vai ajudá-lo a mudar a situação. Enquanto, a gente até conversou recentemente sobre isso, política, para mim, é rio abaixo da cultura. Então, eu tenho um comentarista político que eu sigo, norte-americano, que ele comentou isso quando o Trump foi eleito, lá em 2018, quando o Trump foi eleito, 16, quando ele foi eleito, aí ele falou assim, que você que está vibrando aí com a eleição do Trump, achando que agora os Estados Unidos vai mudar, aí se você comparar isso, você achar que mudar um presidente
vai solucionar alguma coisa no país sem mudar a cultura é você achar que você mudando o jogo de prato da sala de jantar do Titanic vai ser alguma coisa relevante. Tá? Ou seja, o navio ainda está indo para o iceberg. Sabe, né? Ainda está indo para o iceberg. Então você pode mudar a sala de jantar todinha, botar lá prato banhado a ouro, talher banhado a ouro, mas o navio ainda está em direção ao iceberg. Sabe? Então, o que eu entendo é que a gente, enquanto igreja, a gente tem que entender a nossa briga como pastor, ela é diferente da briga de um político. Vão ter pontos de contato. Mas é diferente, a esfera é diferente, o lugar é diferente, a forma de combate é diferente. Então, o que eu acho que a gente deveria fazer muito mais é isso que você falou, que seria até mal visto pela sociedade por aí afora, mas eu sou completamente a bordo disso. Rapaz, vamos treinar um cara para ser vereador? Entendeu? Pegar um jovem aqui da igreja, rapaz, a gente vai treinar tu para ser vereador aqui na cidade. Tá? No Brasil, e aí eu só quero pontuar uma coisa, estavam querendo implementar o voto distrital aqui no Brasil. Eu me lembro. Eu até espero que passe. Assim, eu não li os detalhes da lei, então estou falando como leigo, saliento aqui isso, tá? Mas por um motivo, que nos Estados Unidos, por exemplo, quando você pergunta para um deputado, quem você representa? Então hoje, se eu chegar para um deputado federal, o cara vai dizer, eu represento o Piauí, eu represento o Pernambuco, ou seja, o cara representa um estado com milhões de pessoas. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você representa quem? O deputado, né? Ele vai dizer, eu represento o distrito tal. Então o cara tem um lugar muito específico para o cara fazer política. O cara conhece exatamente a realidade do eleitorado dele, ou seja, de um distrito vai ser diferente do outro e por aí vai. Então, acredito que isso seria positivo para o Brasil. Verdade. Entendeu? Bem, dito isso. Então tu imagina, vamos supor que isso acontecesse no Brasil. E aí um distrito fosse o Jockey para vereador. E a gente pegar um jovem aqui da igreja e dizer assim, rapaz, vamos treinar tu para ser um vereador aqui. E entenda, não é para ser o vereador dos crentes, não é para ser o irmão fulano. Isso. Mas para ser um bom vereador. Com uma cosmovisão de governo certa, de qual é o papel do governo, de não aceitar propina, de trabalhar para todo mundo, independente de quê, dele saber. E aí deixa eu pegar um exemplo que espero que não seja polêmico em nada. De que se chegar um macumbeiro dizendo assim, ó, o asfalto da minha rua, que foi prometido lá pro meu terreiro, que foi prometido, não foi feito. Ele dizer que ele vai ter, vou ter que fazer. Exatamente. Eu vou ter que fazer. A política dele não é para aquele grupo exatamente, da fé dele. Né? Exatamente. Entendeu? Então, isso eu sou completamente on board. Eu acho que, como é hoje no Brasil, é complicado por causa do escopo. Eu acho que o mais perto que a gente tem isso no Brasil é vereador, que permite um escopo relativamente menor. Mas não é o pastor. Para mim, eu prefiro muito mais ser pastor de um político do que um político pastor. Sabe? De ensinar uma pessoa, mostrar. E a gente continuando nesse nosso papel que vai ser vigente. Fazer talvez ali o papel de um capelão por trás de um político, né? E vou além, Alci. E vou além. Se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, no temor do Senhor, tá? Vai ser um trabalho que vai ter um impacto mais longo do que qualquer político. Concordo. Entendeu? Ou seja, um político no cargo dele, ele pode impactar milhares, talvez até milhões de pessoas num curto período de tempo. Isso é inegável. Dizer o contrário é tolice. Mas depois de 4 anos, 8 anos, se ele não for reeleito e por aí vai, qual o impacto que isso teve? Mas se a gente continuar lá, ou seja, eu nivelo por mim, eu estou há 11 anos aqui na mesma igreja, tá? Então, hoje já tem adolescentes, por exemplo, como dizer, jovens, que quando eu cheguei tinha a idade do Diogo, né? Então você vê aí o seu impacto na vida dele. Tudo tal. Às vezes até no jeito de falar. Ontem eu estava visitando uma pessoa que ela até disse que ela está chegando na igreja agora. Aí disse que para conhecer um pouco mais a igreja está escutando os podcasts da gente, tudo tal. Aí ela estava falando, ela começou a falar, ela tal. Aí ela,
Dito isto, aí eu fiquei calado, né? Aí eu fiquei calado. Aí ela mesmo parou e disse: tá vendo como eu estou falando igual o senhor? Tá vendo como eu estou falando igual o senhor? Aí eu disse: mas esse é o ponto. A gente tem um impacto, a gente tem a possibilidade, pela graça do bom Deus, de impactar pessoas, o que é uma responsabilidade muito grande. E nos permite diretamente colocar uma coisa que nenhum político pode colocar nele. Ou seja, um político ele não pode colocar na agenda dele assim: eu vou ter o tempo que eu preciso. Eu tenho 4 anos para fazer isso aqui. A gente, como pastor da igreja, vai dizer: amigo, eu tenho um tempo que Deus me deu para estar sendo instrumento de Deus para transformar a vida dessas pessoas aqui, sabe? E que Deus permita essa igreja seja um exemplo no seu bairro, para ser um exemplo na sociedade, para que aquela igreja seja mais necessária que qualquer político. Eu dizer: meu amigo, eu posso votar em qualquer um, porque eu sei que a igreja do Jockey vai estar lá para ajudar e por aí vai, sabe? Então, para mim, lugar de pastor não é na política, sabe? Eu tinha um pensamento equivocado, saliento bem, equivocado, de que crente no Brasil participar de política era pecado. No início do ministério eu defendia isso. É equivocado. Hoje eu tenho plena convicção que eu estava equivocado, certo? Mas ao mesmo tempo, hoje o meu medo já está na outra ponta. É de entender que a política é o salvador do Brasil. Tá certo? Que é por onde vai ter o agente de mudança, é por onde as coisas vão, e não é o caso. E esse trabalho é um trabalho árduo, Léo. Eu estive em interiores e mais interiores, e o que a gente vê no interior, talvez aqui, igreja grande, capital, isso não seja tão claro, mas no interior é impressionante. Porque assim, o que você vê é a igreja, de um modo geral, totalmente envolvida em ano de eleição municipal, mas com um fim específico, em receber do Estado retribuição. Então, Pará, interior do Piauí, a mesma coisa. O que acontece? Eleição municipal, você recebe na porta de casa, você recebe ofícios de vereadores e de candidatos à prefeitura pedindo conversa com você, dizendo: e a gente vê o que é que pode fazer pela igreja. Então, não uma nem 2 vezes apenas eu recebi esse tipo de proposta, e de irmãos vindos da igreja diz assim: pastor, se a gente votar no fulano de tal, ele disse que vai dar o forro aqui para a igreja, entendeu? Então isso aí está impresso no DNA do brasileiro, achando que todas as nossas mudanças, melhorias, melhor dizendo até, vão vir via política, né? Mas se a gente tem esse tipo de pensamento em que o pastor prepara políticos e não se envolve no sentido de ser um político diretamente, certamente o ganho vai ser absurdo, entendeu? Com certeza, sabe? Então, aí pegando o caso, que a gente sabe que não foi, acredita-se, né, já que tem um sigilo de 100 anos, mas vamos levar a conversa aqui para um outro tópico. E um pastor ser um conselheiro de um presidente? Eu acho que é possível, né? Não é o caso. Sim, não me parece o caso dessa conversa, né? Até porque eu fico me perguntando, pelo menos eu fico me perguntando o seguinte: o que é que 2 pastores com Bolsonaro vai conseguir de tão importante a ponto de haver esse sigilo de 100 anos para segurança? Enfim, é um negócio que eu não consigo conceber. Mas enfim, acho que é possível ter acho que foi o Billy Graham que por muito tempo foi conselheiro, né? Eu acho que sim. Então, um camarada que seja crente e que precise de uma diretriz da parte do seu pastor, da sua igreja, enfim, da sua fé, eu acho que é possível você ser conselheiro, mas desde que também haja essa relação pastoral entre ovelha e pastor. Talvez o presidente na condição de ovelha e aquele conselheiro sendo o pastor realmente dele, né? Para orientação, para, enfim, fortalecimento no sentido de decisões que ele precisa tomar, coisa dessa natureza. Eu acho que é possível, sim. Eu concordo gênero, número e grau. Assim, aqui no Brasil eu lembro um caso, que eu vou citar um exemplo talvez um pouquinho feliz, mas Caio Fábio, quando ele estava no auge dele, ele tinha aqueles telefones vermelhos com acesso direto ao governador. Tinha. Ele diz isso na biografia dele, sabe? Ele tinha acesso. O que eu me luto com isso, sabe, Alcir? Não vou mentir. É uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. É de que, vamos supor que uma ovelha minha que fosse eleita governador do Piauí. E aí, volta e meia, eles me pastor, eu queria conversar com o senhor. O que é que o senhor acha disso aqui? Dessa lei, desse negócio. Eu entendo que seria uma boa posição. Entendeu? Eu acho que como pastor, Calvino trabalha bem esse aspecto da igreja ser a consciência do Estado. Então ela não vai ditar as regras,
do negócio, mas se ela puder aconselhar o Estado, ó, né? Que foi o que ele fez com o Conselho Genebrino lá. Mas sabe o que eu teria medo? Não vou mentir. É de que vamos supor que esse minha ovelha, que está governador, me chamasse para um jantar. Ou então, se tivesse aqui, pastor, tá aqui um presente para você, um relógio. Eu ia ter medo de receber esse presente. Um cuidado, acho que importante. Eu ia. Sabe, eu acho que uma coisa que eu ia estabelecer. Só que aí veja uma linha como é complicada. Vamos assumir um cenário ideal, que essa ovelha é um cabra crente, temente a Deus, comprou aquilo ali com o dinheiro dele, não foi uma verba de gabinete que ele pegou e não, deixa eu dizer que foi para tal coisa. Não, pegou do salário dele, não, pastor, tá aqui um presente, um relógio para você. Eu ia ter medo. Sabe? Isso poderia ser usado por outros, né? Eu teria medo. Dizer assim, ó aí, ó, o que o pastor ganhou, sabe? E vamos um outro exemplo, que esse cabra fosse um cabra já muito rico, disse assim, pastor, olha, eu quero dar de presente pro senhor, tá aqui, uma férias pro senhor e pra sua esposa, sabe? Então, assim, e aí é onde eu vou citar um texto bíblico fora de contexto, quero salientar bem isso, mas que eu meio que pauto. E veja que o exemplo que eu estou dando é um exemplo positivo. Nesse exemplo que eu estou dando, essa minha pseudo-ovelha não está fazendo nada errado. Problema nenhum. Nada errado. Não é pecado, nada. Mas eu aplicaria Daniel. De não se contaminar. Eu aplicaria esse raciocínio. Sabe? Disse, rapaz, eu passo. Obrigado. Continuo lhe aconselhando, continuo orando por você, mas não me dê nem um bolo de chocolate. Eu não quero. Respeitando as devidas proporções e põe em proporção nisso, eu conheci um pastor que ele recebeu de um presbítero muito, mas muito, muito abastado um carro. Ele devolveu. Não acredito. Porque ele disse que quando fosse necessário disciplinar um membro da família, etc., ele não sabe qual seria a reação da família e a própria reação dele, mediante uma necessidade. É bronca. Aí se você coloca uma coisa dessa do Estado, que a gente já infelizmente enxerga relacionamento de igreja e político dessa forma, sabe? Então, o que para mim, né, para a gente caminhar para uma conclusão, fica como saldo, é de que a gente, sabe assim, como um pastor, a gente tem que trabalhar bem a igreja, não ser dependente de político. Isso. Sabe? Quer se envolver com política? Louvado seja Deus, sabe? Mas a igreja vai ter a sua área de atuação sempre. Sempre. Se a gente for parar para pensar, a política um dia vai acabar, a igreja não. Então a gente, foi até se você observar, todo livro sólido sobre política vai dizer que a base, né, do fundamento de toda nação é a família. Então, se você tiver que salvar, por exemplo, o presidente da República ou a sua esposa, não é porque ela é sua esposa. Da sua esposa pode sair um outro futuro presidente. Sabe? Então, é por isso que eu entendo que a nossa briga hoje, enquanto pastor, é muito mais para esse lado da família, estrutura familiar, de como as coisas devem funcionar, para que a nação funcione bem, independente de quem é o presidente. Né? Porque aí, veja, talvez a gente comente isso na próxima semana no podcast de cultura. Eu até comentei esses dias o caso lá do filme do Animais Fantásticos, que para ser lançado na China, a China pediu para editar todas as partes de homossexualidade que tem. Pronto. Qual é o meu ponto? Vamos supor que o Brasil fosse majoritariamente evangélico, mas é evangélico, não o que chamam de evangélico por aí fora. De fato, cristão. Verdadeiramente evangélico. O presidente ia ter que tipo de valor? Seria bem diferente. Entendeu? Esse é meu ponto. Se o Brasil fosse verdadeiramente evangélico, o presidente, ele sabia, meu amigo, eu conheço meu eleitorado. Que o cara fosse ímpio. Faria pelo menos pelos eleitores. Exatamente. Né? Que o cara fosse dizer, meu amigo, olha o eleitorado dessa nação qual é. Tá? Então, assim, e é nisso que eu acho que as igrejas, pré-perianas incluso, são muito míopes. Sabe? Acho que vamos botar um cara na Ministério da Educação, que agora é educação, aí vê o que acontece. Sabe? Então, meu desejo e minha oração enquanto igreja é que a gente não seja dependente
do Estado para nada. São coisas distintas, separadas, sabe? E que Deus nos dê a mesma visão aí da Spurgeon. Vou fazer uma comparação breve com o que você falou com a frase. Eu estava na Inglaterra, Alci, quando foi os 60 anos, ou foi 50 anos, acho que foi 60 anos, do reinado da Rainha Elizabeth. Aí, meu amigo inglesada celebrando aquilo ali em cima abaixo. Aí, na igreja, e tinha um momento para as crianças lá na igreja que eu estava, não era igreja presbiteriana, não. Aí a professora falou assim, eu achei muito bonito. Ela disse, olha aqui nossa rainha. Olha aqui a coroação dela. Aí ela pegou um mapa mundi de propósito. Olha aqui o tamanho do reinado dela. Aí só uma ilhazinha no meio do nada, que é a Inglaterra. Aí disse assim, agora olha aqui o reino de Cristo. Aí mostrou o universo inteiro. Sabe? Então, o rei que a gente serve é muito maior. Sabe? Se a gente tem essa perspectiva, até o nosso cristianismo se desenvolve melhor. Sabe? Então Deus nos abençoe nisso. Amém. Amém, Léo. Tá? Então, pessoal, deixe seus comentários aí, tá? Participação, compartilhe, divulgue e até segunda, se assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal. Até segunda. Tchau, tchau.